Graça e paz, Tomidim, Eclesiologia, doutrina da igreja. Vamos falar sobre a natureza da igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 diz: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui a origem da igreja, a igreja de Deus. O proprietário da igreja, Deus. A igreja se origina em Deus, o proprietário da igreja é Deus. Quando falamos em Deus, Cristo é Deus, ele possui a divindade, a natureza divina. Então nós encontramos aqui a origem da igreja. Ela nasce no coração de Deus. Ela é um mistério oculto desde a eternidade no coração de Deus. Ela é de Deus. Deus é o proprietário, o dono da igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Nós encontramos aqui também a geografia da igreja. A igreja de Deus que está em Corinto. A geografia da igreja não é Corinto, porque ela está, mas ela não é de Corinto. A igreja é do céu, mas ela está onde o nome de Jesus é invocado. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome como igreja, ali estarei eu no meio deles, como igreja. Então a geografia da igreja é onde a presença de Deus estiver, o nome dele estiver sendo invocado e a palavra dele estiver sendo obedecida, ensinada e ministrada, pois essa expressão de Jesus em Mateus 18 e 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome estarei no meio deles, é uma expressão tomada, emprestada da linguagem rabínica. Os rabinos diziam: onde 2 ou 3 judeus estiverem estudando a Torá, Deus estará ali, porque Deus é a própria Torá, Deus está na Torá. Cristo é a Torá de Deus, a Torá viva. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali estará ele, onde estiverem reunidos como igreja. Então nós encontramos aqui a geografia da igreja. Ela estava em Corinto, mas ela não era de Corinto, porque a igreja é do céu, a igreja é de Deus e ela está onde Deus estiver. Em Corinto, em Roma, no céu, debaixo de uma mangueira, onde a presença de Deus estiver, nos cristãos, ali está a igreja. Onde Deus estiver, ali estará a igreja. E aqui a natureza da igreja, os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, a natureza da igreja é santa, santidade, a santificação. A santidade é a natureza da igreja. Por quê? Porque nós falamos que a igreja é formada de pétalos, pequenos fragmentos de pedra, arrancados da grande rocha. Cristo é a grande rocha. Então só o que sai de Cristo é a igreja. E Cristo é santo. Então só os santificados fazem parte de Cristo, portanto são igreja. E o que é a santificação? A santificação, ela tem 3 dimensões, ela tem 3 tempos. Primeiro, ela é um ato. No momento da salvação, você foi regenerado. E a regeneração e a justificação também, no aspecto soteriológico, santificaram você. Você é santificado na soteriologia, na regeneração e na justificação. Mas a santificação, nesse processo soteriológico, ela é um processo, exatamente, um processo santificado. Nós continuamos a ser santo a cada dia. O que é ser santificado? É dormir todos os dias menos parecido com Adão e acordar todos os dias mais parecido com Cristo. É um processo prático, diário. E esse processo nos levará a um estado de santificação, um estado de santidade, quando nós estivermos no céu. E aí o ápice, o culminar da história soteriológica se cumprir e nós recebermos a glorificação, então estaremos em um estado de santidade e não pecaremos mais. Então, a natureza da igreja é
santificada. E aqui nós encontramos também a vocação da igreja. Chamados santos com todos os que invocam o nome do Senhor Jesus. A vocação da igreja é invocar o nome de Jesus, ou seja, é uma vocação de adoradora. A igreja deve ser adoradora. Em último lugar, o Senhor da igreja. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então a igreja de Deus, Deus é o proprietário da igreja, a igreja é dele e a igreja se origina dele. Que está em Corinto, a geografia da igreja, a igreja está onde Deus estiver. Aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, a natureza da igreja. Os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, a vocação da igreja, invocar o nome do Senhor, ser adoradora, Senhor deles e nosso, Senhor da igreja, Jesus Cristo. E em 1 Timóteo 3, versículo 15, Paulo vai falar de 3 aspectos desta natureza da igreja. Vejamos estes 3 aspectos. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Vejam aqui os 3 aspectos da natureza da igreja. Primeiro, a igreja é a casa de Deus, o lugar onde Deus habita. E aqui não se fala do lugar físico, geográfico do templo, está falando do povo de Deus. Deus habita na terra através da igreja. O desejo de Deus é manifestar a sua glória, trazer o seu reino e habitar na terra através da igreja. Segundo, a igreja coluna e firmeza da verdade, ou coluna e esteio da verdade. A igreja apoia a verdade e calciona, sustenta a verdade. A única verdade absoluta está na igreja. Que verdade absoluta é essa? A palavra de Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Concluímos nosso vídeo hoje com uma frase de Matthew Henry, que ele diz o seguinte: a igreja é a casa de Deus, ele habita nela. A igreja conserva a escritura e a doutrina de Cristo como pilar, conserva uma construção.